E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Uma das minhas paixões, para quem não sabe, é carro, né? Embora que hoje em dia eu larguei essa minha paixão por carro. Antes eu tinha, né? Mas assim, era vidrado por carro mesmo, era apaixonado. Tinha uma época que eu fiquei, nossa, louco, mas hoje Deus tirou isso da minha vida. Porque tem gente que se deixa até se corromper por isso, né? E por que eu estou citando isso? Essa história do Crash Car, a gente acaba percebendo muita coisa. Por exemplo, um carro que é usado nesse tipo de situação, no Crash Car, ele tem alguns padrões a se seguir. Por quê? Muitas pessoas acreditam que o teste tem que ser feito com algum tipo de velocidade e quer colocar uma velocidade alta, por exemplo. Põe um carro que está a 100 por hora para fazer o teste. Esse teste é fidedigno? Não. Por que ele não é fidedigno? Porque o teste real de um carro, ele não tem que ser a 100 por hora. Porque se você está a 100 por hora e vai bater, você não bate a 100 por hora, você freia. Você vai bater numa outra velocidade. E eles calculam a média de velocidade daquele local, daquela região. Tem muitos locais que não vai chegar àquela velocidade nunca, que a maior parte das pistas não é para essa velocidade toda. As ruas tem várias interferências aí, tem várias variáveis. Então, esse teste nunca é naquilo dali. Geralmente, aquela frenagem principal ali, às vezes, reduz de 30% a 40% da velocidade toda. Mas tem uma medida base que é feita para todos os carros em todos os testes aqui do Brasil, não sei em outros países, que é 64 quilômetros por hora. Eu vi um vídeo de um carro que chega a 64 quilômetros por hora e, assim, o jeito que ele bateu no poste arregaçou, mas assim, de um jeito que você olha e você fala, meu Deus do céu. E eles põem aqueles bonecos lá dentro que simulam um carro cheio. Não é só o carro com apenas um motorista, mas coloca como se tivesse o passageiro, o motorista, pelo menos mais caronas, crianças isso, atrás. criança atrás. Então a simulação que é feita é muito bem trabalhada. E por que eu estou citando isso? Pelo seguinte, olha só, eu chego aqui a afirmar que, na minha opinião, é minha opinião, esse carro não foi roubado. E por quê? Um ladrão, mesmo que ele deixe as portas abertas, vaze com o carro desse jeito, eu acho muito estranho um ladrão usar um cinto de segurança, porque a velocidade que o carro abraçou esse poste, que o carro aí abraçou o poste. Ele estava no mínimo a uns 60 por hora. No mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda mais pelas imagens, a gente não sabia quantas pessoas eram. E agora, pelo número de pessoas, que depois já vamos mostrar as imagens aí, que são novas imagens, a gente aí fica questionando, não, tem coisa errada. Ô Carpano, esse detalhe que você está trazendo é bom observar, porque é o seguinte, um ladrão ele não vai colocar o cinto na hora que o carro está em fuga. Não vai, de jeito nenhum. É a chance mínima. Tanto é porque se ele bater, ele já sai ralando. Ele já sai ralando. E outra coisa, uma batida dessa, para quem tá sem cinto, a pessoa era para ter uma marca de cabeça nesse vidro aí, porque eu não tô vendo o vidro aí. Se o vidro tá intacto. Esse vidro todo, o vidro tá intacto. Tá intacto. Porque geralmente quando tá sem o cinto, fica aquela bola estilhaçada ali e depois se reflete na. Geralmente, eu já vi ladrão bater no carro sem cinto, ficou a marca das duas cabeças lá no vidro. Eu acho muito estranho. Estranho. E eu ainda trago mais um palpite.
Agora é um palpite meu. Quem bateu esse carro estava sozinho. Por que eu falo isso? Meu irmão, se você está num carro com 3 caboclos dentro, que não são 3, que apareceram nas outras imagens, já já nós vamos ver. Está num carro com um monte de camarada lá dentro. O carro bate num poste. Qual que é a primeira coisa que acontece? O peso vai fazer com que tudo venha para trás. Aliás, para frente, né? Só que aí o motor vai vir para cima das pessoas. O motor quase não saiu do lugar. Então, eu acredito que esse carro estava vazio. Na minha opinião, isso daí foi forjado. E eu não sou perito, mas é o que eu bato o olho e já vejo logo de cara. Não sei se os senhores concordam comigo. O interessante aí também, seguindo essa linha aí que o André Carpão está falando, bom, claro, quando o cara vai, vamos seguir a linha que foi forjada. Os caras sabem que na casa tem câmera, os caras sabem que ali está sendo monitorado. Então, sabendo disso, o que eles fazem? Vamos montar uma cena para as câmeras. Saindo das câmeras, a gente forja o que já está sendo forjado. Então, surgiram 3, 4 camaradas ali, saíram com o carro para ter o álibi que foram 3, 4 assaltantes. Fugiu da raia das câmeras, os caboclos saíram do carro e deixaram só quem ia de fato fazer essa batida aí para deixar o álibi perfeito. Só que aparecem as pontas soltas. Se tivesse 3, 4 caras dentro do carro, nessa batida a 60 por hora, 70 que seja, meu irmão, ia ter um estrago grande. Grande. E não teve. Parece que foi alguém que estava sozinho ali, descuidou, bateu e é isso daí. E estava muito bem assegurado, com cinto de segurança e tal, para-brisa sem nenhuma avaria. Ou, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai mirar certinho para bater, né, no meio. Não vou bater de quina, não, porque... De noite, ninguém na rua, pista livre. Eu caio naquilo dali. A meu ponto de vista, não estou acusando, é o que passou na minha cabeça. Falei, a impressão que alguém que estava dirigindo esse carro estava alcoolizado e para fugir de um tipo de flagrante, essa situação de assalto. Isso é a minha opinião e é o que eu penso. Eu tenho uma dúvida se é isso daí ou não. E ainda tem um detalhe. A cereja do bolo. Só nessa foto. Só nessa foto. Nós nem partimos para outras coisas ainda. Só nessa foto aqui já tem uma senhora de uma cereja do bolo que confirma essa minha tese. Eu acho que confirma, ou pelo menos dá mais indício para essa minha tese. O cara bate justo do lado do passageiro? É porque fazendo isso ele preserva mais a si mesmo, no caso. Confirma que ele estava sozinho. Que ele ia jogar para cima de quem estava do lado dele. Não, porque não tinha. E tudo isso, deixar o carro assim aberto, eu acredito nessa possibilidade. Eu acredito. Pode ser que esteja equivocado? Sim, possa ser que esteja viajando aqui na maionese, mas a princípio eu enxergo isso porque o carro está muito leve, a batida, embora que esses carros são papelão, né? Quem tem carro sabe que hoje em dia o carro não é igual na época do Opala. Da Brasília. Isso, não é mais daquela que o carro era ferro puro. Hoje a carroceria do carro é a porcaria. Uma batidinha de nada esfarela tudo. Isso, já para não ter risco para as pessoas, né? Preservar a vida de terceiros e fica mais fácil. Se Deus o livre, acontecer uma coisa que tem que remover alguma vítima. Mas o problema principal aqui é justamente esse. Agora que fica isso daí. Isso daí. Agora, a pergunta aí, Carpano, é a seguinte: e os boletins? Ninguém fez boletim, ninguém. Eu sei que teve polícia no local, mas e boletim? Ninguém fez boletim de ocorrência, não mostrou até agora nenhum boletim, nenhum laudo, nenhuma perícia, nada. E a credibilidade fica, né? Bom, agora o que eu acho muito estranho é isso daqui, ó.